E o Brasil registra um novo recorde no rebanho bovino. São mais de 224 milhões de cabeças, segundo o IBGE. Mas o crescimento do setor nem sempre é bem visto por olhos leigos. Infelizmente, ainda tem muita desinformação a respeito da prática de manejo ambiental ou até social. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o doutor Evaristo de Miranda. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Evaristo, como que essa desinformação ela pode afetar a imagem do setor no cenário da pecuária especificamente? Muita gente associa, não é, a pecuária brasileira ao desmatamento, à degradação das terras, até ao aquecimento do planeta, né? É desconhecer o avanço que a pecuária brasileira tem tido nos últimos anos. Quer dizer, hoje é uma pecuária cada vez mais tecnológica, que emite menos gases de efeito estufa, que avança no tempo, né, para produzir os animais prontos para o abate, cada vez um tempo mais curto. Enfim, existe muita desinformação sobre a pecuária brasileira e muita crítica, inclusive injusta, né? E sobre essa questão da tecnologia inserida no ambiente, que a pecuária do Brasil é uma das maiores do mundo em quesito de exportação, também em produção. Como que o senhor analisa a inserção dessa tecnologia também no setor da pecuária? A tecnologia é a marca, né, do avanço da pecuária brasileira nas últimas décadas. Para quem está nos assistindo ter uma ideia, nos últimos 30 anos, o nosso rebanho ele cresceu 13%, né? 13% de crescimento, o número de bois, né? Cresceu em 13% o número de animais. Né? Mas a produção de carne ela cresceu 108%. E a produtividade geral do setor, em termos de produtividade, 147%. E, ao mesmo tempo, as pastagens diminuíram a sua extensão em 16%. Todo ano tem menos pasto no Brasil. Em 2020, tem menos pasto no Brasil do que havia nessa época em 2019. Em 2019, tinha menos pasto que tinha em 2018. A área das pastagens vem caindo continuamente no Brasil. E apesar da área das pastagens, ao contrário do que muita gente imagina, apesar da área das pastagens estar diminuindo todo ano, a produção de carne aumenta todo ano, o rebanho aumenta todo ano. Isso indica que pode haver degradação de pastagem, pode haver pastagem degradada, mas essa não é a dinâmica da pecuária brasileira. A dinâmica da pecuária brasileira é de pastagens cada vez mais produtivas, mais nutritivas, bem manejadas, né? E de um rebanho também sadio e produtivo. Isso graças à tecnologia. Então, assim como hoje a produção vegetal do Brasil é um exemplo mundial de produtividade, rentabilidade e sustentabilidade na área tropical, eu creio que em poucos anos a pecuária brasileira também vai ser esse exemplo mundial de produtividade, sustentabilidade em clima tropical. Nós podemos citar a questão do melhoramento genético, tanto dos plantéis e também das pastagens em si, né, do desenvolvimento, como esse aumento dessa qualidade da pecuária brasileira hoje também? Aí você citou realmente os dois pilares fundamentais. Não adianta você melhorar a genética se você não tem condição de alimentar bem seu gado. E não adianta você alimentar bem um gado que não é capaz, não é, de transformar isso tudo em proteína de forma produtiva, etc. O Brasil tem avançado nos dois sentidos. Nós temos hoje uma genética de zebu, que é de longe a mais avançada do mundo, faz parte das exportações brasileiras. Nós exportamos genética bovina, nós exportamos embriões, não é? Quer dizer, nós temos hoje animais adaptados para as várias situações do país, não é? Para a Amazônia, para o Nordeste, para o Cerrado, para o Sul, para o Centro-Oeste, enfim, todas as condições ambientais e inclusive níveis tecnológicos de pastagem. Hoje nós temos animais no Brasil, quer dizer, uma grande diversidade genética, toda ela resultado de melhoramento. Então, esse avanço no melhoramento genético é fundamental. E, por outro lado, o avanço no manejo, quer dizer, fundamentalmente na alimentação dos animais, quer dizer, pastagens mais nutritivas, disponíveis ao longo do ano. São também pastagens, hoje tem uma grande variedade de capins selecionados pela Embrapa, por outras instituições, capins que resistem a pragas, a doenças, a cigarrinha, que ficam verdes mais tempo, não é? E também tem havido a integração em semi-confinamento e confinamento
dos animais, que aproveitam também resíduos da agricultura, resíduos de colheita do milho, resíduos de colheita da soja, da colheita do algodão, enfim, diversos resíduos são valorizados por esses animais. Além disso, nós fazemos um esforço grande de complementação nutritiva, nutricional dos rebanhos no pasto, já no pasto, né, isso é feito, além de cuidar bastante da saúde animal e do bem-estar. Então, são esses dois grandes pilares que garantem hoje essa produtividade excepcional da nossa pecuária. Quer dizer, hoje, em 24 meses, a gente já encaminha um boi, um terneiro para abate, com mais de 450 quilos. Essa é uma performance extraordinária. Claro que muitos pecuaristas estão longe disso, mas muito esforço tem que ser feito ainda. Mas nós já temos excelentes exemplos, e muitos exemplos, de produtividade e sustentabilidade na pecuária brasileira. O senhor citou a questão do bem-estar animal, é até também uma desinformação, né, que acontece, que as pessoas acreditam que o animal ali está sendo maltratado, e a gente vê dessas políticas de bem-estar, principalmente na pecuária de leite, né, como que elas são importantes, essa questão de bem-estar alinhada com a produtividade e a rentabilidade do negócio também. Exatamente, o bem-estar animal, ele começa em primeiro lugar para o animal não passar fome nem sede. Então os animais têm que ser bem alimentados, etc., não é? Tem que ter água à disposição, de qualidade. Acho que nisso a imensa maioria dos pecuaristas atua com muita qualidade. Depois o animal não deve sofrer com enfermidades, com doenças, e isso também, a parte de vacinação, de combate a ectoparasitas, endoparasitas, enfim, tudo isso garante também conforto para o animal, né? Em caso de enfermidade, ser tratado, ter assistência de veterinários. Quer dizer, nós somos muito eficientes nisso. Além disso, o animal precisa de conforto, né? Conforto térmico, sobretudo, ter sombra, para ele poder fazer a sua ruminação em boas condições. E hoje já os pecuaristas dão muita atenção a todo esse conforto animal no pasto, né? Um exemplo é a integração lavoura-pecuária-floresta, né? Que fornece áreas de sombra e de grande conforto animal. Além disso, a gente evita submeter o animal a estresse desnecessário, não é? Hoje você não tem mais ângulos nos corredores dos animais, tudo é curvo, não é? Os animais são transportados em curtas distâncias, tem alimento, tem água no transporte, enfim, há muitos cuidados. Também, de novo, muita coisa precisa ser feita para melhorar o bem-estar animal, mas nós já temos resultados excelentes no Brasil nessa área. Doutor Evaristo, e qual que é a função das políticas agrícolas para criar incentivos ao pecuarista, ao produtor rural brasileiro? Qual que é a importância dessas políticas? Bem, nós temos que ter políticas que garantam, né, a questão do investimento do pecuarista. Hoje a pecuária está investindo no campo, investindo nas pastagens, investindo em animais, não é? Nós temos que ter garantia de estabilidade política, de estabilidade econômica, de estabilidade financeira e, especificamente, não é, programas que ajudem a pecuária a dar saltos em produtividades. Essas demandas variam muito dependendo da região do país, não é? Mas até o sistema de crédito do Brasil tem se adaptado a isso e tem evoluído nesse sentido. E tem também havido financiamentos, né, públicos para diversas iniciativas. Nós temos que continuar investindo em tecnologia. Quer dizer, a política pública deve fortalecer a pesquisa, a inovação nessas áreas e atender também os produtores rurais. Em relação a essa melhoria da imagem da pecuária brasileira lá no setor externo, entre outros países, porque a pecuária também é muito criticada, a pecuária brasileira em outros países. O que o produtor rural ou as instituições, os representantes, podem fazer para melhorar essa imagem e realmente contar o que o setor do agro realmente é? Nós exportamos 25%, né, mais ou menos, da carne que é produzida no Brasil, 75% é consumido aqui. Hoje lá fora já não existe nenhuma restrição quanto à qualidade dessa carne, quanto aos cortes, adequabilidade, tudo isso, inclusive da exportação de gado em pé, não é? Que nós somos também importantes nesse setor, tudo isso está muito bem encaminhado. Agora, realmente existe muito ataque, às vezes desonesto, né, à pecuária brasileira, e esse setor não tem um nível de organização como você tem no caso da produção vegetal, né? Com associações bem definidas. É um setor ainda dividido em muitas associações, etc. Ele tem uma certa dificuldade em produzir, né,
informações sobre a realidade da pecuária brasileira. Nós temos iniciativas como o Rally da Pecuária, né, que já traz informações relevantes, mas muito precisa ser feito para chegar no consumidor urbano aqui no exterior, né? Um exemplo típico é que o boi ele é capaz de valorizar locais inaptos para a agricultura, áreas de montanha cheias de pedras, serras, lugares que inundam todo ano. E você tem locais que não se prestam para a agricultura, clima muito seco no semiárido, lugar que não dá para fazer agricultura. Pois bem, nesse lugar que tem lá um capim muito duro, pouco nutritivo, etc., etc., mesmo nessas condições, né, os ruminantes, quer dizer, as cabras, as ovelhas, os bois, são capazes de transformar essa vegetação nativa, natural, às vezes melhorada um pouco, mas enfim, essa vegetação de lugares que não se prestam para produzir grãos, né, para produzir frutas, hortaliças, pois eles transformam isso em uma proteína muito nobre, que é o leite. Né? Frequentemente você tem produção de leite em áreas de montanha ou em toda a região da Serra da Mantiqueira, né? E produzir carne. Você produz duas proteínas nobres e só um ruminante é capaz de fazer isso. Nem sempre as pessoas entendem esse papel. Não é? Olha o ruminante no Pantanal, né? Uma região que não tem potencial para agricultura, que é inundada todo ano, etc. Pois essa região produz carne, né? Produz também um pouco de leite, quer dizer, graças a esses animais. Então, os animais, os ruminantes são extraordinários, né? E a gente deveria conhecer um pouco mais, né, o papel deles. No caso dos cerrados, eles reduzem o fogo nos cerrados, ao contrário do que muita gente imagina. Eles têm o papel de reduzir, o famoso boi bombeiro, né, no Pantanal. Quando você retira os bois, você aumenta o risco de incêndio na região. Então, as pessoas não conhecem muitas funções ecológicas que os bois têm. Na Caatinga, a gente poderia dar aqui muitos exemplos disso, mas a pecuária ainda é muito pouco conhecida, mal ainda organizada, ou pelo menos insuficientemente organizada, para promover a gestão, a geração dessas informações e, sobretudo, a difusão.